Oi, queridos alunos, estamos de volta, tá bom? E nós vamos dar continuidade sobre o que nós estudamos sobre paisagem. O próximo capítulo, ele abordou paisagens e mais paisagens, tá bom? Ele abordou também trabalhando com os planos, né? Lembram lá dos planos da paisagem? Como eu posso identificar os elementos que estão no primeiro plano, no segundo plano, no terceiro plano, quarto plano de uma paisagem, tá? Estudem isso aí que vai cair na provinha de vocês, nas atividades avaliativas, tá? Estudamos também paisagens, mudanças e permanências, tá bom? O que é que permanece numa paisagem, o que é que modifica numa paisagem, tá? E aí nós vamos falar um pouco disso, tá bom? Então, quando a gente fala de paisagens e paisagens, caros alunos, nós estamos falando, tá? Que a paisagem, ela pode ser transformada pela própria natureza e ela pode ser transformada pelo homem, como a gente já sabe. Tia, mas como assim a paisagem vai ser transformada pela própria natureza? Sim, vai ser transformada pela própria natureza. Mas como, tia? Se a natureza está lá, ela vai transformar ela mesma? Vai sim. Quer ver como a natureza vai transformar ela mesma? Quando, por exemplo, acontece um terremoto, tá? Eu dei alguns exemplos em sala de aula, acho que dei também em alguns vídeos, mas vamos lá retomar novamente, ok? Quando acontece um terremoto, tá bom? Em um determinado local, em um determinado país. Aqui no Brasil, a gente não tem terremotos muito desastrosos, tá? Mas de vez em quando acontecem alguns terremotos em outros países que dá para sentir uma vibraçãozinha aqui no nosso país, bem fraquinha, tá? Mas já aconteceu da gente sentir, né, em alguns estados, que as pessoas sentem um pouco, né, desse terremoto, tá? Mas não na mesma intensidade que acontece com outros países que chegam a derrubar prédios, né, que chegam a abrir buracos no meio da rua, tá? Nós não temos esse grau tão grande de intensidade de um terremoto, tá bom? Então, o terremoto, gente, ele é um fenômeno natural e ele pode transformar a própria natureza, não é? Outro exemplos de transformação pela própria natureza, um tsunami, tá? Um tsunami, quando as águas do mar se agitam demais, né? Quando elas estão muito agitadas, elas vêm com tudo, então elas vai transformar uma cidade, vai transformar uma determinada área, então é a própria natureza, tá? Fazendo as suas modificações na paisagem, ok? Quando acontece uma ventania muito forte, né? Quando acontece uma ventania muito forte que derruba várias árvores em diversos pontos da paisagem, às vezes nas cidades, tá? Isso também é a força da natureza, tá? Então, é a natureza fazendo a sua própria modificação, ok? Outro exemplo que tem até no livro de vocês, tá? É sobre os cânions, tá? Que são grandes paredões rochosos. Os cânions são paredões rochosos em que a própria natureza vai fazer essa transformação, né? Como é que a natureza vai fazer essa transformação nas rochas? Gente, pela força da água, pela força dos ventos, tá? A água, onde ela vai percorrendo, tá? Onde a água vai percorrendo, ela vai transformando, ó, aquele lugar, tá? Onde o vento vai batendo numa determinada rocha, a gente pensa que ele está lá do mesmo lugar, no mesmo jeito, aquela paisagem. De jeito nenhum, tá? A todo momento, aquela paisagem vem sendo transformada. Um exemplo é a nossa Serra de Santo Antônio. Se a gente olhar a Serra de Santo Antônio, tá? Eu estou aqui numa sala que eu estou vendo a Serra de Santo Antônio. E quando vocês estão aqui na escola, vocês também conseguem ver a Serra de Santo Antônio pela janela, não é isso? Então, todos os dias, se a gente for olhar essa serra, né, pela nossa janela ou pela porta da nossa casa,
a gente vai dizer assim, ah, aquela serra nunca muda, é do mesmo jeito todos os dias, de jeito nenhum, tá? Aquela paisagem, todo dia ela está sendo transformada, devagarinho, tá? Devagarinho aquela paisagem está sendo transformada. A água da chuva bate ali naquela serra, vai levando o materialzinho, aquela rochazinha, vai levando, vai levando. O vento bate ali e também vai levando o material que forma a Serra de Santo Antônio, tá? Então, as paisagens elas vão se modificando sim, tá? É porque não dá pra gente perceber assim só na visualização. Por exemplo, como eu falei para vocês, da janela da minha sala. Eu penso que aquela paisagem da Serra de Santo Antônio tá do mesmo jeito, tá? Mas não, todos os dias essa paisagem sofre uma modificação. Ok, entenderam? Né? Beleza, eu acredito que sim. Então essas paisagens elas vão sendo transformadas por elementos como a ação dos ventos, das águas, das chuvas, tá? Dos mares, das neves, tá? Onde cai neve, tá? A paisagem também vai sendo transformada. Isso vai em decorrência, né, em consequência da própria natureza, tá bom? São desastres naturais que não podem ser evitados por nós homens, tá? Esses que acontecem pela própria natureza. Mas o homem, que é o agente antrópico, que é o que mais causa transformações da natureza, também tem o seu papel de transformá-la, tá? Como, tia, que o homem transforma? Por exemplo, jogando lixo dentro dos rios, tá? Tá transformando a natureza. Jogando lixo no meio da rua, transforma a natureza. Quando o homem desmata, né? Retira aquela vegetação de um determinado local, ele está transformando a natureza. Quando o homem tira aquela vegetação para fazer uma estrada, né? Para que a gente possa transitar, para que a gente possa passar por ali, ele está transformando a natureza, tá bom? Então, gente, são inúmeras as situações que o homem transforma a natureza, tudo bem? E sobre os planos da paisagem, gente, o que são os planos da paisagem? Eu expliquei para vocês que é importante que a gente saiba ler uma paisagem. Por exemplo, eu coloquei uma paisagem nas atividades de vocês, né? De uma praia, coloquei outras de um barco, de um navio, se não me engano. Não foi de um navio, foi de uma praia que tinha uns barcos. Coloquei numa outra atividade, uma paisagem que tinha umas casinhas, tinha uns banquinhos, umas flores, não foi? Eu lembro dessas atividades, tá bom? Então, vocês relembrem aí, estudem por elas também. Então, por que eu tenho que saber o que é um plano de paisagem? Porque eu tenho que saber fazer a leitura dessa paisagem, tá? E como é que eu faço, tia, essa leitura, que eu ainda não entendi como é que eu leio uma paisagem? Gente, as paisagens, elas podem ter planos, tá? O primeiro plano, o segundo plano, o terceiro, o quarto. Geralmente, a gente estuda paisagem com 4 planos, tá? Mas vai que pode ter mais planos ainda. Mas eu vou colocar paisagens com apenas 4 planos, tá bom? Como é que eu sei quais são os elementos do primeiro plano, tia? Então, você vai olhar a paisagem que eu colocar e no primeiro plano você vai ver quais são os elementos que você enxerga primeiro, tá? Que é que está mais próximo da sua visão, né? Quando você olha para uma paisagem, o que é que está mais próximo? O que é que eu vejo primeiro? O que é que chama mais a minha atenção, né? Então, o primeiro plano, nós podemos ver os detalhes com mais facilidade, tá bom? É aquilo que chama a minha atenção, que está ali com maior destaque. Geralmente, o primeiro plano, ele vem bem embaixo, tá? Da paisagem, tá bom? Primeiro plano, ó, o exemplo aqui do livro. Vou dar aqui o exemplo, tá? Nessa paisagenzinha aqui, nós temos uma paisagem com essas plantinhas, a areia, né? O mar, e aqui lá no final é um barco, o sol e as nuvens. Vamos lá. Primeiro, quando eu olho essa paisagem, tá bom?
É só um exemplo, tá, gente? Eu vou botar outras paisagens para vocês analisarem, para vocês identificar esses elementos. Então, aqui nessa paisagem, qual seria o primeiro plano dele, né? O que é que chama quando eu olho para ela? O que é que me chama mais atenção quando eu olho para essa paisagem? O que chama mais atenção, ó, são essas árvores, ó. Então, o primeiro plano, pegaria aqui essas árvores, essa areia, tá? E esse bonequinho aqui, da terra, tá? Né? A terra aqui desenhada. Então, esse é o meu primeiro plano, é o que eu vejo mais rapidamente, tá? Quando eu bato o olho, já me chama a atenção, é o destaque da paisagem. Então, vai ser o primeiro plano, essas árvores, a areia e o bonequinho. O segundo plano está mais lá no fundo, tá? O que é o segundo plano? São os detalhes que estão mais distantes. O que é que está mais distante aqui do primeiro plano? Agora é o mar, ok? Então, o mar aqui seria o meu segundo plano. E mais distante do mar temos o terceiro plano. O que é que eu vejo lá no fundo, tá? É um naviozinho, né? Um barco, um navio, eu acho. E aqui, que eu vejo no terceiro plano, vou ver um navio. E mais ao fundo eu vejo o que? Eu vejo o céu, tá bom? O céu. Então, se eu estou vendo o céu lá no fundo, esse vai ser o meu quarto plano, tá bom? Então, eu vou botar como quarto plano o céu, ok? Então, temos 4 planos nessa paisagem. Primeiro, quais foram os elementos desse primeiro plano, nessa paisagem? Foram as árvores, né? E a areia. E também esse bonequinho que tem. Segundo plano foi quem? Foi o mar. Terceiro plano foi o barco, o navio, né? Quarto plano foi a nuvem, né? E também tem um solzinho bem distante que vai também ficar em quarto plano, tá bom? Então é dessa forma que vocês têm que analisar, tá? Uma paisagem, tem que ler a paisagem e ver quais os elementos que elas vão formar em primeiro plano, segundo plano, terceiro e quarto plano, tá bom? Então, no próximo vídeo nós damos continuidade, tá, a esse assunto.